Olá pessoal, bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Nós vamos mergulhar de cabeça numa realidade clínica super complexa, cercada de estigmas, mas incrivelmente fascinante de se estudar: a depressão. Muita gente acha que entende como funciona, mas quando a gente olha através das lentes da ciência médica, apoiada em pesquisas riquíssimas como os dados do periódico The Lancet, a história ganha contornos muito mais profundos. Então, vamos desmistificar juntos o que de fato é a depressão, por que ela se manifesta e, claro, como ela é tratada no mundo atual. Para dar sentido a essa condição que é cheia de nuances, nós vamos destrinchar essa análise em 6 passos. Começaremos olhando para a escala colossal do problema no mundo e logo depois vamos detalhar como o diagnóstico é feito e como as vulnerabilidades humanas funcionam. Depois disso, vamos abrir um autêntico kit de ferramentas de tratamento, cobrindo o estilo de vida, a psicologia e a farmacologia. Então, sem perder tempo, vamos direto para a seção 1. Entender o peso global dessa doença. 250 milhões, 1/4 bilhão de pessoas. É um número de cair o queixo, não é verdade? Dá para encher estádios e estádios pelo mundo todo. E isso mostra, sem sombra de dúvida, que a depressão é uma doença profundamente comum. E nós não estamos falando apenas daquela tristeza que vem e passa. Estamos lidando com uma condição que traz um prejuízo funcional imenso, paralisando relacionamentos e a capacidade de trabalho em todas as sociedades. Literalmente ninguém está totalmente imune. E os dados de como a doença se distribui são reveladores. Olha só, a depressão costuma atacar muito cedo. Para quase 40% das pessoas, o primeiro episódio bate a porta antes mesmo dos 25 anos de idade. E ela afeta o dobro de mulheres em comparação aos homens. Sem falar que a taxa de repetição é altíssima. 1/4 de quem recebe o diagnóstico acaba enfrentando tudo de novo em um intervalo de 5 anos. Para colocar isso em perspectiva, 1 em cada 15 adultos convive com essa realidade a cada ano. Esses números são absolutamente cruciais para a gente compreender o tamanho do impacto real dessa condição. E já que vimos a magnitude do problema, vamos para a seção 2. Como as equipes clínicas realmente diagnosticam a depressão no dia a dia. O grande sinal de alerta do diagnóstico muitas vezes atende por um palavrão chamado anedonia. O que é isso na prática? É basicamente quando a vida perde a cor, a incapacidade total de sentir prazer nas coisas que a pessoa sempre adorou fazer. Para que os médicos sequer suspeitem de um episódio depressivo crônico, essa anedonia e o humor deprimido precisam estar presentes na maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 2 longas semanas. Mas claro, nem sempre dá para fechar o diagnóstico logo no primeiro encontro. Muita gente chega no consultório com queixas super vagas. Tô exausto, sinto dor no corpo, não durmo direito. É por isso que os profissionais usam uma estratégia brilhante chamada de espera atenta. E não se engane, não é ficar sentado esperando. É um processo clínico super ativo que leva dias ou semanas para avaliar com muito cuidado os sintomas. E o mais importante, descartar outras causas físicas, como problemas de tireoide, até bater o martelo na depressão clínica. E quando analisamos todo o quadro clínico, percebemos que mapear a depressão é como montar um quebra-cabeça. Não é apenas dar um check numa lista de sintomas aleatórios. O diagnóstico junta essa contagem de sintomas com um impacto real na vida da pessoa, usando escalas como o PHQ-9. Essa matemática toda ajuda a classificar se o quadro é leve, moderado ou grave. Afinal, a ciência precisa medir o impacto da doença na vida real para conseguir traçar a melhor rota de tratamento. Isso nos leva perfeitamente à nossa terceira seção. De onde vêm essas vulnerabilidades? Por que a depressão aparece? Para responder a isso, a ciência se apoia no que chamamos de modelo de diátese-estresse. Em bom português, a ideia é que a depressão raramente surge do mais absoluto nada. Ela é uma faísca. Ela ganha vida quando eventos muito estressantes cruzam o caminho de vulnerabilidades que a pessoa já tinha lá no fundo. E essas vulnerabilidades são uma mistura complexa de biologia, da mente humana e do convívio social. Esse modelo é incrível porque, além de guiar os médicos, ajuda a tirar o peso da culpa de quem está sofrendo, mostrando as verdadeiras causas de forma clara e racional. Descascando as camadas dessas vulnerabilidades, a gente pode organizar isso muito bem. Tem aquelas coisas imutáveis que simplesmente não podemos mudar. O nosso DNA, o histórico da família ou traumas e perdas que ficaram no passado, certo? Mas a grande virada de chave está nos fatores modificáveis. A nossa alimentação, como a gente dorme, como enxergamos a nós mesmos e as pessoas com quem convivemos agora. É exatamente em cima dessa parte modificável que a mágica da recuperação começa a acontecer.
E sabendo que a gente pode mudar ativamente muita coisa, vamos abrir o nosso kit de tratamentos. Seção 4. As intervenções no estilo de vida. Enfrentar a depressão é, muitas vezes, uma via de mão dupla. Por um lado, é absolutamente necessário construir hábitos que são pilares de saúde, botar o corpo em movimento com exercícios circulares, comer direito e dormir bem. Mas não adianta nada fazer isso se a gente não cortar o mal pela raiz do outro lado, desconstruindo os hábitos de risco. O álcool, por exemplo, é um inimigo traiçoeiro. Ele dá aquele alívio falso para o estresse no primeiro momento, mas age diretamente como um depressor do sistema nervoso e afunda a pessoa ainda mais a longo prazo. É preciso limpar o terreno para o tratamento funcionar de verdade. E é de cair o queixo como a nossa biologia está inteira conectada. Olha que fantástico. Dependendo do caso, a eficácia do exercício físico constante pode bater de frente com a eficácia da medicação. E mais, a ciência já provou que até as bactérias do nosso intestino têm uma linha direta de comunicação com o nosso cérebro, influenciando o humor. Além disso, usar terapias para colocar nosso sono nos eixos restaura a biologia da nossa mente. Resumindo, mexeu numa peça desse relógio, a engrenagem toda responde. Mas e quando apenas botar a rotina em ordem não é suficiente? Aí entramos na seção 5, a força pesada das terapias psicológicas. O universo das psicoterapias é gigante e muito rico. Temos a terapia cognitivo-comportamental, famosa por desafiar aquele ciclo vicioso de pensamentos autodestrutivos. Temos a interpessoal, focando em consertar relações quebradas, e a ativação comportamental, que empurra a pessoa de volta para atividades que dão sentido à vida. De uma forma ou de outra, o objetivo em comum é sempre ajustar os pensamentos que saíram dos trilhos. E a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, lidera com folga o ranking das mais pesquisadas e validadas pela medicina. Agora precisamos ser sinceros sobre um obstáculo enorme: o acesso. Conseguir sentar com um terapeuta toda semana custa caro, e as filas de espera são muitas vezes intermináveis. É aí que a tecnologia entra rasgando com a chamada ITCC, a terapia cognitivo-comportamental guiada pela internet. Essa frase resume tudo. Por ser escalável e não exigir a presença física do profissional a todo momento, ela se torna uma solução brilhante. Ela consegue pular a barreira da espera e entregar ajuda rápida e altamente eficaz para multidões que ficariam meses aguardando uma consulta. Por fim, chegamos à sexta e última sessão, e a última camada do nosso kit, os tratamentos farmacológicos, os famosos antidepressivos. A primeira coisa a ter em mente aqui é: não existe pílula mágica. O tratamento médico é uma jornada bem dividida em 3 partes. Começa lá na fase aguda, que é a tentativa de tirar a pessoa da crise e obter uma resposta do organismo. Depois entra a fase de continuação, para solidificar a melhora e fazer os sintomas sumirem de vez. E o mais crítico, a fase de manutenção. Para blindar contra recaídas, o tratamento a longo prazo precisa continuar firme e forte por pelo menos uns 6 a 9 meses consecutivos. Não dá para parar no meio do caminho. E na prática, dentro do consultório, receitar remédio vira um verdadeiro jogo de xadrez de alta precisão. Os médicos precisam fazer malabarismos entre aliviar a doença e lidar com efeitos colaterais chatos. Muitas vezes, eles têm que ir tateando. Ajustam a dose para cima, mudam de medicamento no meio do caminho, ou até misturam compostos, tentando achar o encaixe perfeito para a biologia de quem está ali. A ideia é sempre tentar usar um remédio só, a monoterapia. Mas a verdade é que os ajustes fazem parte do dia a dia da recuperação. E o que a gente pode tirar de lição máxima depois de vermos tudo isso hoje? A regra de ouro é: não existe uma bala de prata. O tratamento que realmente transforma vidas não é feito de uma pecinha só. O segredo do sucesso mora numa frente unida e multifacetada. Isso significa juntar a força dos hábitos saudáveis, o poder das terapias psicológicas e o suporte indispensável da medicina tradicional. Tudo isso caminhando de mãos dadas de forma simultânea. E para fechar a nossa análise com chave de ouro, vale a pena a gente projetar um pouco o futuro. A ciência não para. Com a explosão da inteligência artificial, das terapias digitais e das descobertas surpreendentes sobre as bactérias do nosso intestino humano, a gente só pode tentar imaginar. O que será que vem pela frente? Que tratamentos mirabolantes vão entrar nesse kit de ferramentas essencial na próxima década? O caminho para vencer de vez a depressão continua em expansão, trazendo cada dia mais esperança. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa jornada intensa de aprendizado com a gente.